este período, este tempo litúrgico, separado em 4 domingos. Por isso que há 4 velas que simbolizam estas 4 semanas, que nos preparam para o Natal do Senhor, a vida do Senhor Jesus. Este período é antecedido pela festa e a solenidade de Cristo Rei do Universo, aquela pela qual encerra-se o ano litúrgico. E nesse contexto, nós ouvimos muito, durante toda esta semana, do domingo até hoje, trechos da profecia, do profeta, do livro de Daniel, das experiências de Daniel. Nós rezávamos no salmo, aquele salmo longo, louvai-o e exaltai-o no século sem fim, que é o louvor das criaturas ao Senhor. E escutávamos também o capítulo 21 de São Lucas, que fala sobre o discurso escatológico. Tudo isso para quê? Para nos preparar para a última vida. Meus irmãos e irmãs, o período do Advento é dividido em 2 grandes blocos. As 2 primeiras semanas nós nos preparamos, nós meditamos e nós nos criamos a expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus. Ele disse, o mesmo amor, através dos anjos, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele também virá. Portanto, vão evangelizar, vão trabalhar, disse os anjos aos apóstolos que ficaram olhando para cima depois da ascensão do Senhor. Então, como ele prometera, de fato ele virá. E este é o tempo propício, este é o tempo da graça, este é o tempo adequado para que nós façamos um bom exame de consciência, para que nós preparemos os nossos corações, para que nós apuremos a nossa consciência de como é que estão as nossas atitudes, de como estão o nosso modo de viver, a nossa vida de modo geral. Mas padre, como nós devemos analisar a nossa vida? Quem é a medida? Quem é a regra? Quem é a norma? Não são fatores externos, não são princípios fora de nós, não é um moralismo. A nossa medida é Cristo Jesus, a nossa regra é o Senhor. Nós não somos a religião do livro, como é o Islã. Nós não somos como os protestantes, que têm somente as Escrituras. Nós somos católicos, e como tais, nós seguimos uma pessoa, nós seguimos o Filho de Deus encarnado, humanado, Jesus Cristo. Ele é a medida, ele é a meta, ele é muito mais do que um exemplo, ele é a inspiração, o ânimo, o autor e consumador da nossa fé. E aí, meus queridos, nós estamos nesse contexto do primeiro domingo do Advento, com a oportunidade de revisitar a nossa vida conforme a vida de Cristo, de fazer passar a nossa vida no funil, na peneira que é Cristo, e aí analisarmos como estamos vivendo. A tônica da penitência, do jejum, da oração, sempre é muito característica do contexto quaresmal da cidade. Mas no Advento também é tempo para isto, principalmente essas 2 primeiras semanas. Por isso que a igreja veste-se de roxo, para que mostre para nós o tempo oportuno, o tempo da graça. A liturgia não é só um jeito de se vestir, um jeito de ornamentar as coisas. Ela cumpre o que ela significa, ela realiza o que celebramos. Por isso é preciso que nós tenhamos zelo, atenção e uma participação fecunda, muito mais do que dizer, muito mais do que fazer, muito mais do que cantar ou operacionar com algum instrumento,
Não, mas é viver de maneira mística, experimentar todo o mistério celebrado. Sendo assim, como nós escutávamos hoje na segunda leitura de São Paulo aos Romanos, ele faz várias análises de como deve viver um cristão. Ele diz assim: a noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Como nosso Senhor hoje disse no Evangelho, se um dono de casa soubesse que hora viria o ladrão, ele já estaria lá de tocar e de vigília para não deixar que o ladrão roubasse a sua casa, não é assim? Portanto, nós não sabemos que dia virá o Senhor. Nós estamos no tempo muito marcado pelo milenarismo, mas o milenarismo sutil, de vários profetas. Olha, Jesus está chegando aí, presta atenção. Isso não importa. Não, literalmente, assim, concretamente, não interessa. Porque se eu não estiver em estado de graça, eu me perdi. Se eu não estiver em comunhão com Deus, eu irei para o inferno. Portanto, pode ser hoje ou daqui a 1000 anos. O que importa é como eu estou fazendo a minha vida. E aí São Paulo diz: vista-se de veste de luz, deixe as obras das trevas. Que obras são essas? Diz aqui: procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras. E aí, gente, que coisa triste, né? A gente escuta essa palavra no primeiro domingo do Advento, chega no Natal, a gente faz tudo o contrário. Come feito os bichos, bebe feito desequilibrado. Somos tomados pela ilusão dessa glutoneria, dessa bebedeira. Às vezes até reclama: ai, meu pai está pregando demais, demora muito, eu quero ir para casa, passeia. Mas isso que aconteceu na minha família, não vocês também não aconteceu. Mas, de fato, a gente esquece que nós somos feitos para o céu e não para os prazeres imediatos e animalescos deste mundo. Depois, nem de orgias sexuais e imoralidades. Misericórdia. Eu acho que nós nunca vivemos um tempo tão promíscuo, porque realmente ali no tempo do Império Grego, também do Império Romano, se viveu muita imoralidade, que é o tempo que Paulo está exaltando. Mas eu acho que a coisa não era tão vasta, tão espalhada como hoje, por conta das redes sociais. Eu tenho certeza que o imperador nunca pensou em ver de maneira imoral tantas mulheres de tantas nacionalidades, de tantos modos, como hoje qualquer menino de 15 anos não sabe fazer. Pois é. E tem um bocado de pregador poderinho dizendo: não, Deus não está ocupado com o que você faz no seu leito, né? Para não falar um nome feio. Deus não está preocupado com as suas práticas sexuais. Eu prefiro ficar com Paulo. Quem quiser seguir os pregadores modernos, infelizmente o sigam. Mas o Paulo está dizendo aqui, São Paulo está falando: olha, nada de orgias sexuais e imoralidades. Aqui há porneia. São as práticas sexuais impuras, práticas sexuais contra a natureza. Você sabe o nome que dá, né? Pois é, nós devemos parar disso. Mas, padre, eu sinto, não tem problema também, sinto fome, calor, frio. A gente não é determinado pelo que a gente sente, a gente é determinado pela nossa razão e pela nossa vontade. E você não é escravo dos seus sentimentos. Portanto, se você quiser adulterar, ainda sentir uma vontade, não adultere, porque você é livre. Se você quiser ter relações contra a natureza,
você é livre. Mas se você se amar mais assim, né, do que a Nosso Senhor, isso é só um termômetro de quem é que manda na sua vida. É o seu estômago e não a sua fé. São os seus prazeres e não o seu amor a Deus. Também nem brigas e rivalidades. São Paulo também está exaltando. Quantos irmãos e irmãs, quantos de nós fazemos concorrência, medimos os outros, tantos pecados como o 8º mandamento, de levantar falso testemunho, de dizer que vimos o que não vimos, de guardar opiniões que são a partir de experiências de outros e não nossas, e com isso seccionamos, separamos, rotulamos seres humanos, abrindo mão da virtude da esperança, desconfiando que as pessoas possam se converter, pobres de nós. E como nós devemos nos comportar? Por fim, pelo contrário, revestidos do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, Ele é a medida, Ele é a meta. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Nosso Senhor no Evangelho fala de vários eventos, coisas catastróficas, mas isso não é o mais grave. Porque se o céu cair, se a lua desabar, se as montanhas forem ruídas, se eu for para o fogo, queimado, trucidado, partido, mas se eu for para o céu, nem o sofrimento dessa vida aqui para-se a uma eternidade junto com Deus. Mas se eu não estiver preparado, o Filho do Homem virá julgar os vivos e os mortos. E aí, meus santos, fica a pergunta: se Ele vier hoje, como diz a minha mãe espiritual, Santa Teresinha do Menino Jesus, e se Ele vier agora, porque eu só tenho agora para o nosso Senhor, será que Ele nos encontrará preparados? Será que o nosso coração, quando escuta sobre a segunda vida, é tomado de medo, tomado de angústia, ou de uma pressa para ver o esposo de nossa alma diante dos nossos olhos, vivo e ressurreto? Porque nós vemos o Senhor pela fé da Eucaristia. A fé nos garante a Ele, mas o nosso coração anseia vê-lo humanado, ressurreto, e ouvir dele: vinde, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós desde toda a eternidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, vale a pena deixar todas essas práticas imorais, todas as situações de pecado mortal, para resguardarmos em estado de graça, para sermos amigos de Deus e assim vê-lo vindo. Se Ele vier hoje, eu quero olhar diante dos olhos e falar: Senhor, eu te amei, mesmo pouco, mesmo fraco, mesmo frágil, mas eu te amei com tudo que eu tenho, com os meus pensamentos, palavras e ações, com os meus gestos, Senhor. Eu quis corresponder ao teu amor. Se isso ainda não for verdade, eis o tempo de conversão, o tempo da graça, o tempo de nos analisarmos e fazermos um exame de consciência, de buscarmos o sacramento da reconciliação, para que de fato sejamos perdoados de tudo aquilo que ainda não fazemos, mas escolhemos a graça do sacramento como um remédio de cura para de fato alcançarmos isso. Que a bem-aventurada Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Deus, rogue por nós, para que, assim como Ele a agraciou com todas as graças, ela interceda por nós com as graças em que nós precisamos, para que possamos nos converter e alcançar a vida eterna ao lado do seu Filho, o bom Jesus, o nosso amado Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua Mãe Maria Santíssima.